Boa noite. Hoje eu gostaria de falar sobre o narcisismo em perspectiva a partir da visão do psicólogo e psicanalista renomado Hans Kohut. Se você quiser saber sobre a teoria do narcisismo em Hans Kohut, espere o sinal da vinheta. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre a história da psicanálise, uma parte da história da psicanálise e desenvolvermos juntos, na verdade, como se desenvolveu a teoria do narcisismo. Muitas pessoas acreditam que foi o Freud que elaborou o termo de narcisismo, mas na verdade não, tá? A primeira pessoa a elaborar foi o psicanalista Havelock Ellis, Ele tem um livro chamado até sobre a teoria do sexo, do qual que ele elabora o conceito de narcisismo, do qual que a pessoa se apaixona por si, em relação ao outro. Alguns dos seus biógrafos dizem, que ele era homossexual, o que não despreza, a sua capacidade argumentativa e psicanalítica de estudar a natureza do comportamento. Então, várias pessoas estudaram, a teoria do narcisismo. Por exemplo, temos o Sigmund Freud como pai da psicanálise, temos Carl Gustav Jung, temos Adler, temos também Karl Popper, e vários outros teóricos também do campo do comportamento, seja da filosofia e da psicanálise. E hoje eu quero falar sobre Hans Kohut, que ele foi um renomado psicanalista e psicólogo austríaco, que ele estudou, por exemplo, acerca do comportamento do ser humano. Então ele se destaca algumas vezes, em alguns aspectos, na verdade, da teoria de Jung e da teoria de Freud acerca do narcisismo. Está certo que Freud elaborou muito mais a teoria do narcisismo do que Jung. E Hans Kohut, um famoso psicanalista e psicólogo austríaco, ele vai elaborar, na verdade, que como a teoria do narcisismo se estabelece, Então, o Kohut, ele fala bem assim que o narcisismo, ele nasce de dois aspectos, que seria o narcisismo primário e o secundário, Diferentemente de Freud, em que o narcisismo começa lá da infância e vai se desenvolvendo em toda a sua vida, a vida do indivíduo. Para Hans Kohut, ele começa a falar que o narcisismo ele se elabora em etapas. Tem o narcisismo primário e o secundário. O narcisismo primário, ele é uma fase, na verdade, tipicamente normal da vida de uma pessoa e saudável. E ela cabe, por exemplo, ao desenvolvimento do self e da personalidade da criança, do qual que vai formatando no seu período, quando ele vai se desenvolvendo longo ao seio da mãe, Então, esse é um estágio que é fundamental para a formação do ego, e da sua autoestima. Então, à medida que a criança cresce e ela se desenvolve, ela vai tendo uma espécie de self, do qual que ele vai poder, na verdade, enfrentar a vida, enfrentar os fatos relativos à vida grupal, a vida, por exemplo, relativa à sociedade, e do qual que ela pode, por exemplo, entender o outro, compreender o outro. Se uma pessoa tem essa espécie de narcisismo primário, essa é a característica do narcisismo primário desenvolvido por
Heinz Kohut, e ele também elabora o conceito de narcisismo secundário. É esse que, na verdade, que é uma espécie de narcisismo social. Ele se desenvolve no período da pré-adolescência e vai entrando, na verdade, em contato com um self primário, e a pessoa se torna totalmente divisível, né, acerca de si. Então, é no narcisismo secundário em que a pessoa pode desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Então, por exemplo, que o narcisismo secundário, né, ele se forma quando a pessoa afronta a realidade, né, ou seja, a necessidade dos outros. Então, quando uma pessoa ela tem um problema muito grande de validação, né, autoestima baixa, né, por exemplo, uma sensibilidade muito grande à autocrítica, isso significa que seu narcisismo primário não foi muito bem desenvolvido, ou seja, ele teve uma negligência dos seus pais ou dos seus pais. Então isso dá uma sensação crônica de vazio, tá? Então, quando a pessoa no narcisismo primário, né, ele não tem o aparato da mãe ou do pai. E no caso do narcisismo secundário, né, ele se elabora, por exemplo, quando a criança ela começa a ter um relacionamento com os amiguinhos da escola, quando começa a ganhar o seu primeiro trabalho, né? Alguns tipos de relações mais complexas, que não são tão afetivas como a relação direta com a mãe, mas a relação sim é muito mais pragmática. Então, com isso, a pessoa pode desenvolver, na verdade, um distúrbio de ego fraco, ou ego frágil, ou então um transtorno de personalidade narcisista. O ego frágil seria uma espécie do narcisismo oculto, aquela pessoa que, na verdade, tem medo de ser rejeitado, né, tem medo de ser desprezado, porque tanto a sua vida em relação aos seus pais e ao meio social foi totalmente debilitada. Então a pessoa não tem um self estruturado, não tem um processo de individuação, não consegue se refletir em seus pais. Isso varia muitas vezes de caso para caso, mas eu estou falando relativamente, tá, a teoria de Heinz Kohut. Ele também elabora também que, além, né, do distúrbio do ego frágil, tem o transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa busca, na verdade, um ego inflado, né? Enfim, esse ego, ela tem uma busca excessiva por admiração, e ela tem uma baixa empatia e vulnerabilidade, né, à crítica. Então a pessoa se veste de uma carapaça, ela coloca vamos dizer assim, uma espécie de escudo para esconder o seu ego, que é totalmente frágil, e começa a projetar aquilo que não é. Então, de acordo com Heinz Kohut, ele começa a elaborar a sua teoria de transtorno de personalidade narcisista, que ele se baseia em 3 etapas, que é o medo, a raiva e o ressentimento. Então, para Heinz Kohut, né, o narcisista, na teoria de Heinz Kohut, ele tem muito medo de ser rejeitado pelos outros. Então, esse medo pode ser originário, né, de experiências passadas, né, do qual que ele vai elaborando, né, vai tecendo, né, ao longo da sua existência uma espécie de ego que é totalmente fragilizado, né? Então ele tem medo, né? Ou seja, como as suas experiências passadas, né, não foram muito desagradáveis, ela tem medo de se relacionar com outras pessoas, com medo de se ferir mais. Então ela vai ficando mais reclusa. Então, dentro dessa reclusa, ele vai desenvolver uma espécie de raiva, né? Ou seja, quando o narcisista, quando ele não está tendo, né, aquele desejo de validação que ele deseja não sendo suprido, ele pode agir de uma maneira muito passiva, tanto em relação ao outro quanto a si mesmo. Então ele tem tanto raiva do outro, que o despreza, e raiva de si, porque não aceita do jeito que é. E a terceira característica, que é o ressentimento. O ressentimento se desenvolve quando a raiva
ela persiste ao longo do tempo, né? Causando um sentimento de mágoa não resolvido. Porque a palavra ressentimento vem do latim ressentir, você sentir a si mesmo a todo momento. Então, há uma relação triangular, tá? Na teoria de Kofoed, né? Do qual que o medo, ele é a mãe da raiva, e do qual da raiva a pessoa sempre vai agir com ressentimento. Então, mediante o medo, a pessoa age com a raiva como forma de autopreservação. Ele se preserva até ele mesmo de si mesmo, de se conhecer, essa espécie de autoconfronto, e com isso vai sentir o ressentimento, tanto o ressentimento dele para com o outro e o ressentimento dele para com ele. Verificamos que o narcisista, ele não tem depressão. A sua depressão sempre, vamos dizer, entre aspas, está sempre relativa ao ressentimento, à raiva e o medo. Então, o medo, na teoria de Hans Kofoed, né, é a mãe, na verdade, do narcisismo, porque a pessoa, com medo, ela tem raiva que o outro a prejudique, e com esse medo ela se autopreserva, tendo ressentimento não só do outro, mas também, né, para consigo. Então, o narcisista não tem essa espécie de selfie muito bem formado. Então, tudo que ele faz se valida mesmo da sua autopreservação. Uma autopreservação que é totalmente o quê? Distorcida, tá? Pela sua percepção, né, que ele tem da própria realidade. Então, ele chega até beirar um grau, né, de psicopatia, né? Porque ele, ou de psicose, na verdade, porque ele vai, na verdade, se desassociando da realidade, e a sua realidade, ela é totalmente mental, não tem nada a ver em relação ao outro, porque ele sempre vê o outro como uma ameaça ao seu próprio mundo. Então, tudo que ele faz, na verdade, é como uma forma de autopreservação, mas é uma autopreservação que sempre visa a destruir o outro, porque ele sempre vê o outro como ameaça. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.